Meu nome é Takazi, e naquele dia, o mundo simplesmente morreu. O som do sino da escola ecoava como um aviso divino, ninguém sabia, mas o fim já tinha começado. O céu estava claro, o vento calmo, e por um instante, parecia apenas mais um dia comum. Mas então, um grito. Um único grito, que rasgou o ar e quebrou a normalidade para sempre. Takazi correu até o portão da escola, e viu o que ninguém deveria ver. Um homem, devorando outro homem. Takazi, o que é isso? Ei! Alguém chama a polícia. Mas ninguém atendeu. Os gritos aumentaram, e o sangue começou a pintar o chão do pátio. Apenas alguns segundos, e o mundo perdeu o controle. Narrador. Dizem que o caos nasce do medo, mas naquele dia, o medo nasceu do som dos dentes. Os mortos estavam se levantando, e os vivos, correndo sem saber para onde. Takazi agarrou a amiga de infância, Mei, e juntos correram pelos corredores manchados de sangue. Mei, Takazi. Eles eram nossos colegas. Takazi, não olha para trás, Mei. Apenas corre. O sino da escola ainda tocava, mas agora, soava como o sino de um funeral. Narrador. E enquanto a esperança corria pelas escadas, a morte subia um andar de cada vez. O vírus se espalhava mais rápido que a razão. Pais ligavam para filhos, filhos choravam por pais, e ninguém mais atendia. Takazi e Mei alcançaram a sala de química e se trancaram lá dentro. Mei, o que está acontecendo, Takazi? Isso é um sonho, né? Takazi, se for um sonho, é o pior que já tive. Narrador, lá fora, o som dos passos arrastados anunciava o novo ritmo da Terra. Um compasso de morte. Os mortos não dormiam. E os vivos começavam a acordar para o pesadelo. Mei, tem alguém vindo. Ouvi passos. Takazi olhou pela janela da porta. Não era um zumbi, era um professor, coberto de sangue. Professor, ajudem-me, por favor, eles estão. Antes que terminasse, algo o puxou para trás com força brutal. Um braço humano, ou o que restava de um. Mei, meu Deus, nós estamos presos aqui. Takazi, não. Nós vamos sair daqui. Vamos encontrar os outros. Narrador. E assim, entre o medo e a coragem, nasceu o primeiro passo da resistência. A escola, antes um refúgio, agora era uma armadilha. Cada sala, um túmulo à espera. Takazi pegou um bastão de beisebol. O mesmo que usava nos treinos. Takazi, se eles estão mortos, então que morram de novo. Narrador. O garoto comum desapareceu naquele momento. O que restou foi um sobrevivente. Lá fora, o portão principal desabava sob a força da multidão de mortos. Sirenas gritavam em toda a cidade. E os céus começaram a escurecer, como se o próprio sol tivesse desistido. Mei, Takazi, e se não sobrou ninguém? Takazi, então, seremos nós contra o mundo. Narrador. Em meio à fumaça, ao sangue e ao desespero, o primeiro capítulo da nova humanidade começava. E o nome dele era Takazi.
Narrador: a escola desmoronava em caos. E o cheiro do sangue começava a dominar o ar. Takashi abriu a porta lentamente. O corredor estava vazio, vazio demais. Mei, eles foram embora. Takashi, não. Eles estão ouvindo, esperando o som certo para atacar. Um passo em falso, e o eco reverberou pelas paredes. Um gemido respondeu. Narrador: o som. A fraqueza humana e a bússola dos mortos. De repente, uma porta se abriu violentamente. 3 estudantes caíram, cobertos de sangue, gritando: Estudante, por favor! Nos ajudem! Eles estão vindo! Mei, Takashi! Não podemos deixá-los para trás! Takashi, se formos, morremos todos! Precisamos pensar! Mas pensar já era um luxo naquele mundo. A parede de vidro se partiu, e os mortos invadiram. Narrador: gritos. Choro. O som da carne sendo rasgada pelo destino. Takashi agarrou Mei pela mão e correu. Atrás deles, a escola virava um cemitério. Eles chegaram ao pátio. O portão estava trancado, mas a cerca, enferrujada, podia ceder. Takashi: Mei, sobe primeiro. Rápido. Mei, e você? Takashi: eu vou logo atrás. Vai. Narrador: o herói nasce quando o medo deixa de ser opção. Takashi segurou o bastão e enfrentou o primeiro morto de frente. O impacto ecoou. O sangue manchou o chão e o rosto dele. Mei, Takashi. Vamos! Ele escalou a cerca, e juntos saltaram para o outro lado. Atrás deles, a escola queimava. E o som das sirenes morria junto com a cidade. Narrador: a infecção se espalhava por cada rua, cada esquina, cada respiração. Os noticiários gritavam palavras como pandemia, colapso, fim. Takashi e Mei corriam entre os becos, procurando abrigo. Mei, minha casa é logo à frente. Talvez minha mãe. Takashi: talvez, mas esteja pronta pro pior. O silêncio nas ruas era pior que os gritos. Era o som da humanidade se escondendo. Ao longe, explosões. O governo tentava conter o impossível. Narrador: quando o controle se perde, a ordem morre. E o instinto toma o trono. Eles chegaram à casa de Mei. A porta estava aberta, e o sangue, fresco. Mei, mãe. Takashi levantou o bastão. O coração batendo mais alto que o silêncio. Da cozinha, uma sombra cambaleante apareceu. Era a mãe dela, ou o que restava dela. Mei, não, não pode ser. Narrador: a morte não escolhe. Apenas toma. Takashi: Mei. Sai daqui. O som do bastão foi a única resposta possível. Mei caiu de joelhos, em choque. As lágrimas se misturaram ao sangue no chão. Narrador: e foi naquele instante que ela entendeu que o fim do mundo não vem do céu. Ele nasce dentro da gente. Takashi assegurou, olhando o vazio pela janela. O bairro inteiro estava em chamas. Takashi: não temos mais casa, não temos mais escola, só temos a nós. Narrador: e assim, os dois partiram. Sem saber se corriam do inferno, ou apenas dentro dele. O vento carregava o cheiro de pólvora e desespero. Mei, Takashi, para onde vamos agora? Takashi: para onde o som dos mortos ainda não chegou. Narrador: mas nenhum som pode escapar do eco da queda humana. E naquele momento, o apocalipse já não era um pesadelo. Era um novo amanhecer. Mei, Takashi, você acha que alguém ainda pode nos salvar? Takashi: não sei, Mei,
mas se ninguém vier, nós vamos lutar. Narrador. E enquanto a cidade queimava, o primeiro raio de esperança cruzava o horizonte.
Narrador: as ruas estavam em silêncio. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer sirene. O vento soprava as cinzas das casas queimadas. Cada passo ecoava como um lembrete. O mundo acabou. Mei, Takazi, e se formos os últimos? Takazi, então seremos os primeiros de algo novo. Narrador: em meio à ruína, a esperança era o mais raro dos recursos. Um som metálico. Um portão sendo arrastado. Takazi apontou o bastão, pronto para lutar. Uma voz: não atira. Somos humanos. Narrador: pela primeira vez desde o colapso, a palavra humano parecia sagrada. De trás de um carro tombado, surgiram dois jovens. Riku e Ana. Riku, vocês vieram da escola? Lá, ainda tem alguém vivo. Takazi: não, lá acabou tudo. Mei, vocês estão sozinhos? Ana: estávamos num abrigo, mas eles entraram. Nós corremos. Só nós sobramos. Narrador: o grupo estava formado. 4 almas tentando sobreviver num mundo que não queria mais ninguém. Takazi olhou para o horizonte. Helicópteros sobrevoavam a cidade, lançando bombas incendiárias. Takazi: eles estão tentando conter o vírus, destruindo tudo. Mei: mas e quem ainda está vivo? Narrador: em tempos de desespero, o sacrifício se confunde com solução. Um clarão. A onda de choque derrubou todos no chão. Kiku, droga. Eles estão bombardeando o norte. A cidade vai sumir. Takazi: temos que sair daqui. Vamos pro rio. É o único caminho aberto. Narrador: entre o fogo e a escuridão, os 4 seguiram pela estrada rachada. O ar estava pesado, como se o próprio planeta tivesse parado de respirar. Ana: meu irmão, ele estava no hospital. Eu preciso encontrá-lo. Mei: Ana, o hospital era um dos primeiros lugares. Ana: eu sei, mas eu preciso ver. Mesmo que seja para dizer adeus. Narrador: a esperança, a mais bela e cruel das mentiras. No caminho, corpos queimados cobriam o asfalto. O silêncio só era quebrado pelos gemidos distantes. Riku: quantos ainda restam humanos? Takazi: o bastante para fazer diferença. Se ficarmos juntos. Narrador: mas o mundo novo não premiava a união. Premiava o silêncio e a frieza. Um gemido se aproximou. Zumbis, dezenas, talvez centenas. Mei, eles nos sentiram. Takazi: pelo som. Corram. Pro túnel. O grupo desceu as escadas do metrô. Escuro, abafado, mas era abrigo. Narrador: abaixo da terra, o inferno parecia mais silencioso. Ana: alguém tem lanterna? Riku: aqui. O feixe de luz revelou o impossível. Crianças escondidas, tremendo no escuro. Mei, meu Deus, são crianças. Takazi: SHHH. Quietas. Vamos tirá-las daqui com a gente. Narrador: no meio da escuridão, Takazi descobriu o que ainda o mantinha vivo. Responsabilidade. Um trovão. Não do céu, mas do teto acima deles. Kiku: explosão na superfície. Tá desabando. Takazi: corram. Pro outro lado do túnel. O chão tremia. O teto rachava como papel. Ana: eles estão vindo por trás. Mei: Takazi, o que fazemos? Narrador: a coragem é o fio tênue entre viver e virar lenda. Takazi: eu seguro eles. Leva as crianças. Vai. Kiku: você vai morrer, Takazi.
Takazi, então eu morro lutando. Narrador. E naquele túnel, entre gritos e sombras, o garoto virou símbolo. O bastão girava no ar como uma extensão de sua raiva. Zumbi após zumbi caía, mas mais vinham atrás. Mei, Takazi. Corre! Ele correu, com o sangue escorrendo no rosto, e a esperança pesando nas costas. O grupo atravessou o túnel e saiu pela outra ponta, uma cidade em ruínas os esperava. Narrador. O mundo lá fora não era mais um lar. Era um campo de batalha sem exércitos, mas Takazi ainda estava vivo. E isso, agora, era mais que o suficiente.
Narrador. O sol nascia, mas sua luz já não trazia calor. Apenas revelava a destruição. Takazi, a cidade inteira, virou cinzas. Mei, a escola, nossas casas, tudo se foi. Riku, e agora? Para onde a gente vai? Takazi, para onde o som dos mortos não chega. Se é que esse lugar ainda existe. Narrador, caminharam por horas. Cada esquina contava uma história de quem não teve chance. Ana, olhem! Um helicóptero! Tá pousando! O grupo correu. A fumaça cobria a parte do céu. O ruído das hélices era esperança em som bruto. Mei, eles vão nos levar! Soldado, gritando rápido. Subam! Só temos espaço para 3. Silêncio. O tipo de silêncio que parte a alma. Riku, 3? Mas somos 5. Takazi, vocês vão. Mei, Ana, Riku. Levem as crianças. Mei, o quê? Não. Você vem com a gente. Takazi, alguém precisa segurar o perímetro até o helicóptero subir. Narrador, a coragem não grita. Ela sussurra quando o medo tenta vencer. Ana, Takazi, não faz isso, por favor. Takazi, Ana, encontre seu irmão. Por nós. Mei, eu te amo, Takazi. Takazi, então viva. Isso já é o suficiente. Narrador, os mortos se aproximavam como uma onda negra. E Takazi, ficou. O helicóptero subiu. A poeira cobriu a visão. Mas ele ainda estava lá. Takazi, vamos lá, seus desgraçados, venham. Narrador, naquele instante, o garoto se tornou lenda. Não por sobreviver, mas por escolher quem viveria. Explosões. A cidade desabava em volta, como se o mundo tivesse expirado. Mei, no helicóptero Takazi. Narrador, o grito dela ecoou. Mas só o vento respondeu. O helicóptero desapareceu nas nuvens. E com ele, o último traço de humanidade daquela cidade. Dias depois. Um rádio estalou. Um som fraco, mas humano. Voz no rádio. Sobreviventes. Abrigo seguro. Coordenadas 12º Sul. Mei, ele, pode estar vivo. Riku, não há como saber. Mas se ele estiver, ele vai nos achar. Narrador, no fim, o apocalipse não matou a humanidade. Apenas testou quem ainda merecia. Enquanto o rádio continuava transmitindo, uma figura caminhava no horizonte. Um bastão manchado, um olhar vazio. E um novo amanhecer atrás de si. Takazi, voz em off, o mundo morreu. Mas enquanto eu respirar, ele ainda tem chance. Narrador, e assim termina o primeiro dia do último capítulo da humanidade. Título na tela. Asterisco asterisco High School of the Dead. Renascimento asterisco asterisco. Narrador, o apocalipse. Foi só o começo.